bate-papo desta terça-feira vai falar sobre uma pauta bem importante, bem especial, tanto que tem até uma aquece para tratar do CRI da Univates, esse evento que a gente também vai lembrar a nossa audiência. Nós estamos recebendo aqui a professora e coordenadora do evento, a Fernanda Antônio, para entender um pouquinho mais o que é o aquece e já falar assim, uma pincelada do CRI que vai acontecer lá em novembro. Professora Fernanda, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia. Muito obrigada à Rádio Independente aqui, né, pelo espaço para a gente divulgar nosso evento e conversar um pouquinho sobre o tema desse ano. O CRI esse ano vai falar sobre conexões. Isso aí. Então, a gente teve, né, essa é a terceira edição do CRI, a gente teve a primeira em 2016, tivemos o CRI Smart Cities em 2021, que tratou da temática das cidades inteligentes, e esse ano, então, o CRI vem com o objetivo de conectar indivíduos, né, e comunidades para transformar o nosso território de uma forma criativa. Fernando, é um resgate ou é uma tentativa de recomeçar o que a gente perdeu? Que Eu é um acho espírito comunitário. Eu acho que é esse resgate mesmo, né? Porque a gente entende que as pessoas elas têm um papel fundamental na transformação da sociedade, né? Quando a gente repensa enquanto indivíduos, nossos hábitos, os nossos comportamentos e a vida em comunidade, a gente consegue contribuir para transformar a sociedade e transformar todo um território, né? Então a gente vem com uma programação aí que vai estar sendo norteada por atividades que tenham como finalidade resgatar justamente esses valores da vida em comunidade e de nos fazer perceber que a gente é parte de um todo, né? Então, a gente está cada vez mais com essa cultura que, às vezes, nos coloca num modo de vida onde a gente pensa muito individualmente. E a gente acaba esquecendo que a gente é parte desse todo maior, né? Então, esse sentimento de pertencimento também, inclusive, ele tem um papel muito importante no nosso próprio bem-estar e no nosso sentimento de felicidade. E a gente entende, então, que as comunidades elas são essa estrutura social que tem um potencial de gerar uma coesão necessária justamente para transformar o nosso território, né? Para transformar as nossas cidades e melhorar as nossas vidas. E aí, Fernanda, no Aquece CRI da Univates, o que vai acontecer? Porque já é agora, dia 10, né? Isso aí, quarta-feira, né? Amanhã à noite, no Teatro da Univates, às 19h20, a gente vai ter o segundo Aquece. A gente já teve um Aquece no ano passado, né? E esse Aquece que acontece amanhã, então, ele trata do tema Educação para uma Cultura de Paz. E aí a gente trouxe dois convidados, então, né, vamos trazer dois convidados muito especiais, que são o Thiago Berto e o Thiago Guerra, que são aqui da nossa região. E eles dois são indivíduos que eu acho que têm uma trajetória muito bonita e muito orientada a contribuir na esfera coletiva, né? Então, a gente, além de querer reconhecer e valorizar o nosso capital humano, né, local aqui, a gente também tem essas duas pessoas com trajetórias de vida bastante singulares e inspiradoras, né, para conversar um pouco, contar sobre a sua história, sobre a sua caminhada e sobre a sua atuação, né. Fala um pouco deles, Fernando. Então tá, o Thiago Berto, ele é de Guaporé, né, ele foi empreendedor na área da informática por 10 anos, e ele, na busca de um sentido mais profundo para a vida, resolveu viajar. E ele foi voluntário no Butão, que é o país, né, que desenvolveu a felicidade interna bruta como indicador. Então, é muito legal porque também, né, é algo bastante único e que hoje está sendo reconhecido e adotado, inclusive, pela ONU, né, o FIB, né, que é a felicidade interna bruta. Também foi voluntário no Peru. Ele fez uma viagem de moto do Alasca até o Uruguai. E ao longo dessa viagem, ele foi visitando diferentes projetos de educação. Nessa viagem, então, ele acaba descobrindo um intenso desejo de colaborar com a sociedade no campo da educação. E quando ele volta ao Brasil, né, ele funda a Cidade Escola AINE, que fica em Guaporé, que é a cidade natal dele. E essa cidade escola é um espaço que une diferentes iniciativas pedagógicas que ele conheceu, né, ao longo dessa peregrinação aí pelo mundo. Então, a fala do Thiago, ela conduz a esse momento, né, de aprendizado, nos proporciona uma reflexão sobre a essência da vida e eu acho que faz a gente olhar para dentro, né, de nós mesmos, assim, e também ir construindo esse processo aí de autoconhecimento que é muito importante. E, para complementar, então, para somar nessa fala, a gente tem o Thiago Guerra, que é engenheiro de produção formado pela Univates. Ele é mestre em sistemas e processos industriais, com ênfase em planejamento estratégico regional, e também especialista em finanças.
O Thiago, ele é sócio fundador, né, da TG Engenharia Empresarial e também da Colmeia. E em 2018 ele foi um dos 500 selecionados para participar de um evento organizado pelo Papa Francisco para debater sobre como construir novos modelos econômicos globais. Então é muito legal, assim, porque são 2 palestrantes, né, que têm uma bagagem bastante única, muito rica, né, muitas experiências aí. E o Thiago Guerra, então, ele vai falar sobre como construir ambientes de paz na sociedade contemporânea e os desafios, né, desse processo. Então, ele aborda princípios aí educacionais também e da comunicação não violenta, que ele considera, né, como uma base nesse processo de formação de uma sociedade mais pacificada. E ele vai compartilhar também a experiência dele com ferramentas de cocriação, né, em espaços públicos, e vai nos contar sobre projetos que ele está à frente aí, né, como o Educamente, que é uma plataforma de mindfulness que ele aplica em escolas, né, que é a atenção plena, que está muito também voltada a isso, a gente ter mais consciência das nossas atitudes, né, refletir bastante antes de agir, que é algo muito importante, né, para a gente conseguir também desenvolver a nossa inteligência socioemocional. A Colmeia também, que visa criar eventos para inserir pautas não convencionais no dia a dia das pessoas, buscando transformar um modelo mental de sociedade, que também é algo bastante inovador, né? E ele também vai contar um pouquinho sobre uma disciplina, né, da qual ele está à frente, que se chama Projeto de Vida, que faz parte do modelo aí do novo ensino médio da escola Gustavo Adolfo, né? Então, ele é professor dessa disciplina e vai trazer aí toda essa bagagem e compartilhar com a gente. Então, é muito legal porque são 2 Thiagos aí, né, que têm histórias que realmente nos inspiram, nos fazem pensar sobre a nossa própria vida, as nossas escolhas, né? Então, acho que é um evento que vai começar a movimentar aí essa questão toda das conexões e da vida em comunidade. Aline e Fernanda, os 2 debatedores, os 2 convidados, eles nos fazem refletir, porque um sai do país e vai tentar ressignificar algumas questões fora, né? E o outro fala em uma comunicação não violenta. E daí a gente está com um tema incrível, que é um tema de tentar resgatar um pouquinho daquela capacidade coletiva, né, do espírito comunitário, em um momento em que a gente está pensando muito no eu, né? A gente está fortalecendo o eu, mas não pensando na instituição, não pensando no espírito comunitário. Então vai ser realmente uma noite bem interessante. Isso aí, a ideia é trazer, né, com bastante riqueza a discussão e o olhar para esse tema tão importante que são as relações, né? Como que a gente consegue resgatar isso? A comunicação não violenta trata muito disso também, né? Enquanto ferramenta aí, para a gente conseguir dialogar, conseguir muitas vezes equacionar soluções para um problema onde a gente tem atores que têm interesses diferentes e como que a gente consegue resolver, né? E chegar a uma solução comum e que seja equilibrada, né? Então, a gente tem vários desafios aí enquanto comunidade, enquanto sociedade, e a ideia do CRI, então, né, do Aquece agora é começar a tratar dessas temáticas, né, e depois, ao longo da programação também, ir desenvolvendo várias atividades, aí, palestras, oficinas, atividades mais práticas mesmo, né, para a gente conseguir colocar em pauta todos esses temas aí. Nesta quarta-feira, dia 10, quem pode participar e como que faz? O evento é aberto a toda a comunidade, as inscrições são gratuitas, né? Basta acessar o site univates.br/aquececri e fazer a inscrição. Fernanda, como docente, como professora, e daí olho no olho com um aluno, diariamente, com centenas, milhares de alunos, tu percebe que está existindo essa falta de diálogo, essa incapacidade de diálogo, de discussão entre os alunos, entre os jovens? Como é que está essa capacidade de pensamento coletivo dos alunos? Olha, o que a gente vê muitas vezes assim é que as pessoas estão muito esgotadas. Eu acho que a sala de aula, ela sempre é uma amostra da nossa sociedade, né? Então, a gente tem bastante diversidade de pessoas que têm bagagens, têm vidas cotidianas, rotinas, né, bastante diferentes. E eu acho que eu noto que as pessoas estão muito cansadas. E eu acho que nesse processo, assim, a gente acaba se voltando mais para as nossas demandas, né, mais específicas, mais particulares. E muitas vezes a gente não está tão esgotado que não consegue nem olhar direito, né, para o
o colega que está ali do lado. A gente tem assim, perfis de estudantes que são mais engajados, né? Os próprios diretórios acadêmicos são exemplo disso, né? Que são estudantes que se disponibilizam a organizar, a se mobilizar em prol dos cursos, né? De promover atividades, eventos, de fazer toda uma gestão ali junto aos estudantes, né? Então, a gente tem esses grupos, assim, mais específicos. Mas a gente também tem aquele perfil de estudante que realmente, né, não consegue, acho que não por falta de vontade, né, mas porque às vezes não tem tanta condição mesmo de interagir mais e até de aproveitar de uma forma mais efetiva a graduação, né, que ele está fazendo. Então, acho que a gente tem que... A questão do próprio Mindfulness ali, né, que é essa plataforma que o Thiago tem, que ele aplica nas escolas, eu acho que seria bem interessante de trazer também para os cursos de graduação, né, porque é a atenção plena. E o que eu vejo muitas vezes, eu questiono os meus estudantes, né, eu peço para eles entrarem nos aplicativos e olharem quanto tempo do dia eles passam no Instagram, no Facebook, né, daí tem os outros que eu nem uso tanto, TikTok, não lembro do Snapchat, nem sei os nomes de todos, né. Mas é um tempo de vida que a gente está deixando se consumir, né, nesse mundo virtual e que muitas vezes é um mundo que está até um pouco desconectado da nossa realidade, né? Então, eu acho que a gente tem muitas questões assim que é difícil até para mim, né, enquanto professora de arquitetura e urbanismo, que é a minha área, discorrer assim mais profundamente sobre isso, né? Porque é uma questão muito de comportamento, né? Que envolve mais a questão da psicologia, a neurociência, né? Então, que são áreas que estão olhando com bastante cuidado para isso. Mas o que eu vejo, até por mim, assim, eu tenho desativado as notificações de aplicativos e depois que eu fiz isso, eu passei a usar muito menos, porque é uma coisa que nos consome bastante tempo, né? Então, a gente vê que, hoje em dia, o perfil das pessoas é muito isso, é ter uma vida que é, em muitos casos, né, muito mais para ser postada do que para ser vivida. E tomar essa decisão, né, professora? Tomar essa decisão de tirar a notificação, tomar essa decisão de não compartilhar tudo ou tudo o tempo todo, né? É tomar a decisão. Ontem, inclusive, no evento que apresentávamos, nós falávamos sobre essa era da informação, né? Então, a gente tem informação o tempo todo, a gente está inserido nessa bolha, mas, às vezes, tão imersos nessa bolha, a gente não faz nada com a informação que a gente tem. Então, não adianta ter a informação e não conseguir agir com ela, né? Isso aí. Porque a gente fica ali na bolha, né? Exatamente. E até essa questão da velocidade e do consumo muito rápido, né? Então, o que é o TikTok, Reels do Instagram, né? São vídeos ali que a gente consome e é muito rápido. Eles duram poucos segundos e já passa para o próximo. Isso aí. Né? A gente vem perdendo cada vez mais a nossa capacidade, inclusive, de se concentrar para fazer uma leitura mais densa. A gente lê uma manchete e se entende quase que como perito naquele assunto. Né? Então, sem se aprofundar, sem estudar aquilo ali, sem se debruçar sobre o tema, né? E aí a gente sai falando né? E até aqui a gente até vive isso no dia a dia, assim, né? Das nossas redes sociais, buscar informação somente na manchete, porque daí são 3 segundos de leitura. Exatamente. Então, é muito isso, né? Essa questão da velocidade também é um desafio com o qual a gente tem que lidar hoje. Né? E eu comento muito com a minha turma isso, eu digo, a gente tem que exercitar, né? Porque o cérebro, assim como musculatura, a gente não vai conseguir levantar muito peso, né? Ou correr uma maratona se a gente não começar aos pouquinhos. Então, o cérebro também, ele precisa desse exercício. Eu acho que a gente precisa começar a resgatar um pouco esses hábitos, assim, né? De colocar a nossa mente, de fato, para pensar, de conseguir se concentrar, né? Já temos uma nova pauta aqui, Aline, com a professora Fernanda Antônio, e daí a gente pode chamar um especialista, que é o esgotamento mental, né? Que é uma realidade da maioria das pessoas, né? E que a gente está negando. E o quanto que esse excesso de informação ao qual a gente tem acesso é muito responsável por isso também, né? O que eu faço com isso, né? Consumo tudo a toda hora, a todo segundo. O que eu faço com isso? Não estou fazendo nada, então... ou estou consumindo informações erradas. O algoritmo está ali para te viciar. O TikTok está ali para te viciar. As outras plataformas também, elas te viciam. Tu fica consumindo aquilo a toda hora e quando tu está fora parece que tu precisa estar dentro. Então, são reflexões que a gente precisa fazer. E o Aquece Crie Conexões estar aí para promover esse diálogo importantíssimo. A Fernanda, tem algum aplicativo, tem algum site, tem algum telefone? Como é que o pessoal faz para buscar mais informações?
No site da Univates mesmo, no univates.br, né, /AqueceCRI. Por enquanto, o site do evento ainda não está pronto, a gente está estruturando, né, assim como toda a programação. O evento vai ser de 6 a 9 de novembro desse ano. Então, a gente vai estar com o site pronto no início do segundo semestre desse ano, né? Daí, sim, já com toda a programação estruturada. E aí as pessoas vão conseguir, então, acessar ali. O próprio Aquece, ele também vai estar disponível com transmissão ao vivo pelo YouTube, né? Legal. A gente convida as pessoas a estarem presencialmente no teatro. Até amanhã no Teatro da Univates. Isso aí, amanhã no Teatro da Univates, né? Mas para quem está distante, não consegue vir até Lajeado, né? Pode também assistir remotamente. E aí depois esse conteúdo também vai ficar disponível para as pessoas, né? Poderem, então, recuperar aí o conteúdo. Tudo bem, dado o recado. E depois, mais pertinho, lá de novembro, a gente volta a falar com toda certeza. Muito obrigada, sucesso amanhã à noite. Então tá, muito obrigada, Aline e Moisés. Bom dia para vocês. Valeu. Fernanda Antônio, professora e coordenadora do evento Aquece CRI da Univates. A gente faz uma parada agora e volta na sequência, Aline Silva. Voltamos logo mais. Vem Rita de Cássia na sequência, o Independente Notícias, 14,8 a temperatura.